Bem-vindo, bem-vinda ao canal Bytes Bíblicos. Eu nem precisaria falar porque você já sabe. É só aqui no canal Bytes Bíblicos que você encontra o curso Liturgia da Palavra para você entender de vez as leituras da missa. Este é o quarto vídeo da nossa série sobre o Tríduo da Páscoa. Vamos ver o caminho que nós fizemos até agora? Nós já tivemos um vídeo sobre a Ceia do Senhor, também conhecido como lava-pés e instituição da Eucaristia. O segundo vídeo sobre a Paixão do Senhor, a adoração da cruz. Depois, aquele vídeo um pouco mais longo sobre a Vigília da Páscoa. E hoje temos este quarto e último vídeo com a celebração do primeiro domingo da Páscoa. E antes de passarmos ao vídeo, antes que você se esqueça, deixe o seu like, inscreva-se no canal, marque o sininho para receber notificações. E se você gostou deste nosso trabalho, pense na possibilidade de participar conosco toda terça-feira à noite do nosso curso bíblico Liturgia da Palavra, para você entender de vez as leituras da missa. No primeiro comentário fixado deste vídeo, você encontrará dois links. O primeiro com maiores informações sobre o nosso curso e o segundo para o formulário de inscrição. Mesmo que você não queira ou não possa participar conosco, colabore com o canal com um depósito na chave Pix, que está aparecendo aqui no rodapé, quanto você puder, quanto você quiser, para que o nosso trabalho continue e mais pessoas continuem recebendo e saboreando a riqueza da nossa liturgia, principalmente a riqueza da mensagem da palavra de Deus nas missas do domingo. Vamos então para as leituras do primeiro domingo da Páscoa, o domingo da ressurreição. A primeira leitura é tirada do livro de Atos dos Apóstolos. Vamos responder essa leitura com o Salmo 117 ou 118. A segunda leitura é um trecho da carta aos Colossenses ou, opcionalmente, um trecho da primeira carta aos Coríntios. Aqui nós vamos falar da carta aos Colossenses. Mas preste atenção agora. Depois da segunda leitura, nós temos a sequência da Páscoa, que é como um canto de resposta para a segunda leitura. E o evangelho de hoje é tirado do Evangelho de João. Vamos então diretamente para o Evangelho de João e, como sempre, quem vai nos explicar este evangelho é a Rita. Isso, chegamos ao grande momento, a grande celebração da ressurreição. João capítulo 20, versículo de 1 a 9. Como nas outras liturgias, pare o vídeo, leia com atenção, marque, destaque alguma coisa no texto. A ressurreição de Jesus, que é o que nós vamos ver hoje, nos 4 evangelhos canônicos, nós temos 4 relatos diferentes. Um pouquinho daquilo que já foi falado em outros domingos, em outros textos. Cada evangelista adapta o relato segundo a sua teologia. Apenas um exemplo das várias diferenças nós vamos apresentar aqui. No Evangelho de Mateus aparece um anjo. Em Marcos aparece um moço. Lucas aparece 2 homens. Em João não aparece ninguém. Então, só para a gente perceber que cada um escreve e adapta o relato de acordo com a sua teologia, com a realidade da sua comunidade. Vamos reformatar nossa memória.
vamos esquecer o que achamos que sabemos e focar unicamente no relato joanino. Porque tem uma coisa, né? Às vezes a gente fala como ministros, ministras, catequistas, diáconos, como se acontecesse em todos os evangelhos. Não, saber a diferença de cada um. O que é específico de João? 4 cenas assim distribuídas. Nos versículos de 1 a 9, os 2 discípulos que correm até o sepulcro, né? O evangelho, que é o evangelho de hoje. No 10, nos versículos 10 a 18, a aparição a Maria Madalena no jardim. Já falei no jardim no dia da paixão. Nos versículos 19 a 23, Jesus envia o Espírito Santo. Não tem Pentecostes, não espera 50 dias, é no mesmo dia da ressurreição. Nos versículos 24 e 29, aparição a Tomé. Aí ainda, os versículos 30 e 31, a primeira conclusão do quarto evangelho. Aqui, esta é a cena da ressurreição segundo o evangelho de João. Isso não aparece nos outros evangelhos. As cenas alternam-se segundo quem experimenta a ressurreição de Jesus e onde as pessoas estão, fora ou dentro. Então vamos ver. Nos versículos de 1 a 10, nós temos 2 discípulos e uma discípula do lado de fora. No caso, 2 discípulos, Pedro, o discípulo amado, e Maria Madalena, e a corrida até o sepulcro. Nos versículos de 11 a 18, uma discípula, também do lado de fora, no jardim, aparição a Maria Madalena. Nos versículos 19 a 23, vários discípulos dentro da casa, fechados. E aí nós vamos ter na cena o Espírito Santo e a missão. Nos versículos 24 a 29, um discípulo dentro, o Tomé, né? Então, veja, é uma sequência que alterna entre fora e dentro e quem participa ou quem vê o ressuscitado. Nós temos alternância entre discípulos, discípula, vários discípulos e um discípulo. Fora, dentro, né? Então, que é o movimento do texto, dos relatos. Uma questão, a questão de ver e tocar. Então, quem vê e quem toca. O grupo de discípulo vê os 3 e a comunidade. Então, nós temos lá no versículo de 1 a 10, os 2 discípulos e Maria Madalena vêm, né? E a comunidade também, nos versículos 19 a 23, vê. Aí nós vamos ter a discípula Maria Madalena e o discípulo Tomé, que precisa tocar. Então, veja, novamente, vê, todos veem, mas alguns precisam tocar. No caso, é Maria Madalena e Tomé que querem tocar Jesus ressuscitado. No evangelho de hoje, nós temos 2 cenas e 3 personagens. Então, nos versículos 1 e 2, Maria Madalena vai ao túmulo de madrugada. Pedro e o discípulo amado vão também. Logo depois de Madalena comprovar que o túmulo estava vazio, ela retorna provavelmente à casa e diz que o corpo sumiu. Pedro e o discípulo amado correm até o túmulo para comprovar que realmente estava vazio. Os 3 personagens veem a pedra removida, mas cada um reage e entende de modo diferente. Maria Madalena reage com a pressa dos apaixonados,
retiraram meu Senhor do túmulo e não sabemos onde colocaram. A relação é direta com o Cântico dos Cânticos. Quem quiser conferir, pode conferir no capítulo 3 do Cântico dos Cânticos. Pedro corre ao túmulo e logo entra. Ele vê os panos, mas não tira a conclusão. O discípulo amado chega primeiro, mas espera Pedro. Ele vê a mesma coisa que Pedro, mas acredita. Então, a gente percebe os três personagens, veem a pedra removida, mas cada um entende de modo diferente. Novamente, interrompa o vídeo, leia ali este trecho de Atos dos Apóstolos e volta. Muito bem, vamos lá, o que este trecho de Atos dos Apóstolos nos reserva? No livro de Atos, Pedro faz três grandes discursos, isso é muito interessante. Ele faz o primeiro discurso lá no capítulo 2, em Jerusalém, em lugar público, dirigindo-se a judeus, lá no dia de Pentecostes. Depois, no capítulo 3, ainda em Jerusalém, só que agora no templo, e falando para os judeus, só que agora não para o público, mas para as autoridades judaicas. E no trecho de qual é tirada a leitura de hoje, ele está em Cesareia, na casa de Cornélio, e faz o discurso a pagãos. Olha aqui, Pedro rompendo uma barreira. Né? A igreja precisou aprender a sair dos esquemas pré-estabelecidos. Se a igreja tivesse ficado restrita aos judeus, talvez teria desaparecido. E Pedro é o primeiro, ainda que não muito voluntariamente, ainda sem ter planejado nada, ele dá um passo para anunciar o evangelho aos pagãos. O texto dessa liturgia, infelizmente, está amputado. Então, cortaram um trechinho ali, que é exatamente o trecho que dá sentido a tudo que Pedro está fazendo. Olha só que pecado que fizeram aqui. É Pedro que está dizendo isso. Em verdade, estou me dando conta de que Deus não faz acepção de pessoas, mas ele aceita em qualquer nação quem o teme e pratica a justiça. Porque havia uma barreira muito grande, tanto que Pedro não quer ir para a casa de Cornélio, porque vai se tornar impuro. E graças a uma aparição, ele compreende que esta barreira do puro e do impuro está rompida. Em Jesus Cristo, essa divisão não acontece mais. Como acabei de falar, este trechinho que foi cortado, ele é essencial para compreender o discurso de Pedro. Por quê? Na morte e ressurreição de Jesus Cristo, Deus aboliu toda e qualquer distinção entre as pessoas. E a redenção está aberta a todos, a judeus e pagãos, a brancos, negros, pardos, índios, quem é do outro partido, quem votou no outro candidato, quem torce para o outro clube, essas distinções, essas divisões foram abolidas. Todos têm acesso à salvação. O que significa que quem somos nós, e esta é a mensagem, né? Quem sou eu para dizer quem Deus pode e quem não pode salvar? Foi isso que Pedro entendeu. E então, os discípulos desta liturgia fazem um resumo da história de Jesus, desde o batismo até a ressurreição, e vão seguir o esquema básico dos evangelhos canônicos: batismo, pregação, morte e ressurreição. O que significa, então, que o trecho de hoje, ele nos provoca a romper barreiras, ele nos impulsiona a sair dos esquemas pré-estabelecidos, a não ficar preso nas rubricas, naquilo que é mais fácil, aquilo que é a nossa zona de conforto, mas ao contrário, para que o nosso testemunho seja, de alguma maneira, importante para a sociedade, precisamos ir além
daquilo que seria mais fácil e mais cômodo. Vamos então para o Salmo, todo picotadinho, né? O Salmo é longo, mas está recortado. Interrompa aqui o nosso vídeo, leia o Salmo e depois retorne. Pois bem, o que este Salmo 117 ou 118, conforme a sua Bíblia, quer nos ensinar? Como já falei, é um salmo que está aí recortado, então temos somente alguns versículos aqui na nossa liturgia. Este salmo está ligado à festa de Sukkot. Eram três as grandes festas do Antigo Testamento e uma delas é a festa de Sukkot, ou festa das tendas. Tendas, tabernáculos, cabanas, ela tem vários nomes. Festa de Sukkot. Como eu falei, é uma das três grandes festas do judaísmo. A primeira delas é a Páscoa, obviamente já se sabe o que é. A segunda é Pentecostes. E veja, não foi Jesus quem inventou a Páscoa, não foi Jesus quem inventou Pentecostes. Não foram os cristãos, já existiam antes. E a terceira festa, a festa das tendas. E os nomes hebraicos são esses daí: Pessah, Páscoa, Shavuot, Pentecostes, Sukkot, tendas ou tabernáculos. A festa de Sukkot acontecia da seguinte maneira: para recordar o tempo do deserto, a peregrinação, a travessia no deserto, os judeus fazem cabanas e acampam ao redor de Jerusalém. É uma das maiores festas. E esta festa tem vários momentos, dura uma semana, tem vários ritos, procissões, peregrinações ao redor do templo ou da cidade, tem vários momentos, vários ritos. Como já falamos, o Salmo 117 ou 118 está ligado à festa de Sukkot, provavelmente era um canto para ser entoado em alguns momentos desta festa, e nós temos aqui alguns versículos pensados para esta liturgia. Os versículos 1, 2 e 16 são um grande convite para celebrar o Senhor, agradecer a Deus e reconhecer o seu amor. O versículo 17 é o compromisso que o salmista faz e que convida toda a comunidade a fazer também, o compromisso de professar, de dar testemunho da ação salvadora de Deus. E nos versículos 22 e 23, esta frase que se tornou muito conhecida: a pedra rejeitada pelos construtores se tornou a pedra angular. Que significa isso? A pedra angular é a pedra que sustenta a construção. Ou seja, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, significa que aquilo que os homens desprezaram é algo importante para Deus. E aqui só vamos fazer uma animaçãozinha para entender, para vocês visualizarem o que é esta pedra angular. Há duas possibilidades e as duas são plausíveis. Na primeira interpretação, a pedra angular é aquela que está no alto de um arco, de uma porta, por exemplo. E toda a parede, tudo aquilo que está em cima e a própria porta depende desta pedra, aquela colocada ali na curvatura, né? Colocado bem no meio do ângulo, bem na curvatura. Esta é a pedra angular. Outra interpretação para esta frase, para a pedra angular, é uma pedra que está colocada na quina de um muro. Então, tenho lá um muro, uma parede, e aquela pedra que está colocado bem no ângulo, bem na quina, é a pedra que dá não só sustentação, mas que dá o alinhamento da parede. Ou seja lá o que significa, de qualquer forma, a pedra angular é a pedra que dá estabilidade à construção e aquilo que o salmista está dizendo é que aquilo que os homens desprezam, Deus tornou essencial. Na nossa liturgia, nós cristãos fazemos a releitura da seguinte maneira: esta pedra rejeitada pelos homens é Jesus Cristo, que foi desprezado, rejeitado pelos judeus,
perseguido pelo Império Romano e que agora é o essencial para a salvação. A segunda leitura é tirada da carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo de 1 a 4. Então, para o vídeo, leia com atenção. Colossenses não é considerada a carta autêntica de Paulo, né? Ainda tem algumas discussões, mas uma grande maioria não considera como carta paulina. Foi atribuída a Paulo. Nesse caso aqui, o autor distingue duas etapas da vida cristã, marcadas por duas situações de Cristo. Agora ele está oculto, sentado à direita de Deus. Mais tarde ele se manifestará e aparecerá glorioso. Da mesma forma, o cristão deve buscar as coisas do alto e não as da terra, que é o que aparece na leitura. O que significa na prática isso? Coisas da terra, ações como injustiça, ira, malícia, calúnia, maldade, violência e tudo mais. Coisas do alto, do céu, justiça, amizade social, compaixão, bondade, né, compromisso. No versículo 3, diz lá: Vós morrestes e vossa vida está escondida. O cristão morre para o mundo. O sentido da sua existência está na glória de Cristo. Então, voltando, o cristão morre para, quer dizer, ele não vive mais da injustiça, não pratica injustiça, não pratica violência. Não é possível ser cristão e cometer feminicídio, né? Calúnia. O sentido da sua existência está na glória em Cristo. Mas devemos notar a ordem inversa e condicional. Se vós ressuscitastes, pois vós morrestes. Quem ressuscitou não pode ter saudade da vida terrena. Quem ressuscitou, quem acredita na ressurreição, não pode ter saudade da prática anterior, da prática violenta, da injustiça, da brutalidade, né? Fica claro o imperativo: buscai as coisas do alto e não as da terra. A ressurreição de Cristo nos leva a compromissos. Compromisso pessoal, assumir uma nova vida, ser agente da paz, não da violência, da justiça, respeitar os que estão à nossa volta, partilhar o pão. Compromisso social, levar a luz e a vida onde existe trevas e morte. E hoje nós temos uma coisa diferente, que normalmente nos domingos nós não temos, que é a chamada sequência da Páscoa. É como se fosse ali um salmo de meditação para a segunda leitura. Esta coisa da sequência, ela é muito antiga na igreja e, como já falei, é como se fosse um salmo para a leitura do Novo Testamento. Ela nos ajuda a prolongar, a aprofundar aquilo que nós estamos celebrando no dia. Na nossa liturgia, depois da reforma do Concílio Vaticano, foram preservadas somente 4 sequências, em 4 celebrações. Em Páscoa, que é de hoje, em Pentecostes, Corpus Christi e Nossa Senhora das Dores. As duas mais importantes são a de Páscoa e Pentecostes, que são as duas únicas obrigatórias. Então, preste atenção aí na sua liturgia, nada de ficar pulando a sequência da Páscoa para encurtar a celebração, ela é obrigatória, tá? Em Corpus Christi, Nossa Senhora das Dores não tem problema, mas Páscoa e Pentecostes é um canto obrigatório. Esta sequência da Páscoa talvez tenha sido composta no século XI, não se sabe exatamente, mas ela tem vários trechos. Ela começa com um convite à vítima pascal,
os cristãos ofereçam um sacrifício de louvor. Pelo menos esta é a versão mais tradicional. Depois nós temos a narrativa da Páscoa. A morte e a vida se enfrentaram num duelo. Um breve diálogo. Maria, o que você viu? Conta para nós. Que seria lá com Madalena, e ela responde. E uma profissão de fé. Cristo, minha esperança, ressuscitou. E, por fim, um pedido. Cristo, Rei vitorioso, tem piedade de nós. Com isto, podemos passar para os arremates, para a nossa celebração. O que temos aqui? As leituras de hoje, então, têm como foco a seguinte ideia: encontrar-se com Cristo ressuscitado traz compromissos. No Evangelho, nós vemos Maria, que encontrou o túmulo vazio, não entendeu o que estava acontecendo, mas mesmo assim foi anunciar. Mesmo que a gente não entenda, nosso testemunho é necessário. Na primeira leitura, nós vemos lá que a fé na ressurreição nos leva a romper barreiras, a romper o preconceito e ter aquilo que a gente poderia chamar de amizade social, que é um sentimento de acolhimento a quem quer que seja do jeito que ele é. Depois, o Salmo nos convida a sermos agradecidos, a sermos reconhecidos a Deus pela graça que ele nos concede. E a segunda leitura, nesta mesma linha, como a Rita insistiu tanto, nos convida a morrer para os projetos do mundo que não trazem luz, não trazem vida, não trazem paz. E a sequência nos convida novamente a anunciar sem medo, com palavras e com atitudes, a vida nova em Cristo. E para a nossa pregação, quem vai fazer uma homilia, quem vai fazer uma catequese, aqui algumas sugestões. E aqui eu quero fazer a seguinte observação. Na vigília pascal, que iniciamos com o rito do fogo, quase ninguém vê os gestos que o padre ou o diácono fazem lá no rito da luz. Às vezes o povo está dentro da igreja e o padre está lá fora, ou no fundo da igreja, ou mesmo que esteja todo mundo ao redor da fogueira, não dá para enxergar. Então eu proponho o seguinte: eu sei que os liturgistas de plantão vão brigar comigo, mas eu vou fazer uma sugestão muito mais preocupado com o aspecto pedagógico. Proponho o seguinte: na primeira celebração da manhã, iniciar a missa com o círio apagado e repetir para a comunidade as palavras do rito da luz. No momento da homilia, depois que leu o Evangelho, no momento da homilia, repetir aquele gesto. Até agora o círio está apagado. E repetir para a comunidade as palavras que são ditas lá no rito da luz e que o povo não vê o que está acontecendo. Repetir aquelas orações, mostrando para o povo, apontando para o círio pascal, e no momento de colocar os cravos, antes de cada cravo, pedir para a comunidade recordar vários sofrimentos. Se a comunidade não toma iniciativa, propõe sofrimentos pessoais da comunidade, da sociedade. E, à medida que esses sofrimentos são recordados, vão se colocando os cravos. Para, depois que estão lá os cravos colocados, aí sim acender o círio. Então, pedir à comunidade que recorde, para cada sofrimento ou grupo de sofrimentos colocar um cravo, e só depois que estão todos os cravos colocados, aí sim acender o círio como sinal de que a luz de Cristo, o Cristo ressuscitado, ilumina todas as nossas mortes e dá força e esperança para lutarmos
por um mundo mais justo, mais fraterno, mais acolhedor, mais inclusivo. Eu tenho certeza que você ficou admirada, que você ficou surpreso com a riqueza das leituras da Semana Santa, começando lá com o Domingo de Ramos. Uma caminhada muito bonita, não é verdade? Por isso, por que você não deixou o seu like ainda? Dê o seu joinha, inscreva-se no canal, marque o sininho para receber notificações, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. E repetimos o convite. Pense na possibilidade de caminhar conosco toda terça-feira à noite no nosso curso online. E para que o nosso trabalho continue, colabore conosco com quanto você puder, quanto você quiser, com um depósito nesta chave Pix. Que Jesus Cristo ressuscitado se faça presente na sua vida e na vida da sua família, e para você uma feliz e santa Páscoa. Feliz Páscoa e que a gente possa ser luz e esperança para o mundo, assim como a ressurreição de Cristo tem que nortear nossa vida e ser também esperança para o mundo.